Graça e paz, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a me acompanhar na leitura do texto do livro de Judas, ou da Epístola de Judas. É pouco lida, pouco conhecida, mas muito importante para a nossa vida como crentes em Jesus e para que possamos sempre estar enfrentando as circunstâncias que muitas vezes nos prejudicam ou até nos impedem de agirmos de acordo à vontade do Senhor. E neste momento eu quero convidá-lo a me acompanhar na leitura deste texto de Judas, que são os seus dois primeiros versos. A Epístola de Judas, ela não possui capítulo, apenas versículos. Então, o primeiro e segundo verso de Judas diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus, Pai, guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. O texto que acabo de ler é do autor chamado Judas. Não Judas apóstolo, porque Judas Iscariotes, ele, além de ter traído ao Senhor Jesus, ele cometeu suicídio, portanto, estava morto. Quem seria esse Judas? O próprio texto bíblico nos dá uma indicação de quem seria. Ele diz ser irmão de Tiago. Tiago também não é o apóstolo, poderia até ser, mas baseado no estudo e baseado no que diz, este Tiago estava vivo, portanto, e era alguém de influência na igreja. O único Tiago que nós temos no relato do livro de Atos e também escrito na própria Bíblia é o Tiago que escreveu a epístola com o seu nome. É compreendido e aceito que este Tiago que escreveu a epístola não era o apóstolo, porque o apóstolo Tiago morreu logo depois, por ordem do rei, logo após a ressurreição de Jesus, no período inicial da igreja primitiva. Se nós lermos os primeiros capítulos, vamos ver que Tiago foi morto por esta ordem do rei ali da época. Pois bem, quem seria então esse Tiago? Baseado na leitura, seria Tiago, o autor da epístola. E o Tiago, autor da epístola, ele era meio-irmão do Senhor Jesus. Portanto, este Judas também possivelmente era um dos irmãos de Jesus, do relacionamento matrimonial entre Maria e José. Portanto, o texto bíblico nos dá este indicativo. Judas, assim como seu irmão Tiago, eles vieram a se converter a Cristo Jesus depois da morte e ressurreição e se tornaram líderes da igreja e de grande influência. Aqui, Judas, ele faz uma saudação inicial àqueles a quem ele escreve. E nesta saudação, ele nos mostra de maneira muito pontual a importância que Deus nos dá. Como Deus nos valoriza, principalmente num tempo como nós estamos vivendo hoje, onde estamos enfrentando aí uma pandemia, estamos enfrentando problemas sociais e que tem trazido incertezas, preocupações e medos. E às vezes, por causa destas dificuldades, às vezes por causa de tragédias que nos acontecem, nos questionamos: Deus, onde está o Senhor? O que o Senhor está fazendo? É por esta razão e outras que nós precisamos sempre meditar na palavra de Deus, que sempre nos dará a resposta às nossas indagações.
Judas, ao escrever esta saudação, ele nos mostra o quanto Deus se importa conosco, o quanto Deus se importa com você. E ele faz uma saudação tríplice. De 3 formas, ele nos mostra a importância que Deus nos dá. Se lermos com calma o texto, eu vou repetir o primeiro verso, nós veremos que importância é esta que Deus nos dá. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Pois bem, o texto que acabo de ler nos mostra como Deus nos dá esta importância. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a importância que Deus nos dá começa com somos chamados. Pense comigo, Deus, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nunca precisou de nós. Ele nem precisava criar-nos, mas nos fez. E nos deu todas as condições para nós vivermos. Por isso muitos até alegam que Deus nos fez e é por isso que ele tem que cuidar e tem que ser responsável. É aí que é o grande engano. Quando Deus nos fez, e ali podemos ir, e quando eu falo, Deus fez Adão e Eva, a mesma bênção, a mesma qualificação está com os descendentes deles, que somos nós. Ele disse a Adão e Eva, olha, administrem tudo, vocês têm o comando de todas as coisas. Alimentem-se, cultivem, cresçam, multipliquem-se. Esta foi a bênção de Deus. Então, quando Deus nos criou, nos deu condições para vivermos e vivermos bem. Mas nós, assim como nossos antepassados e assim como Adão e Eva, pecamos. E por causa deste pecado, ficamos fora de foco, fora desse padrão, fora da possibilidade de fazer o que Deus nos preparou para fazermos. Daí, entendemos que a partir desta nossa dificuldade, Deus nos chama para si. Deus nos chama para estar com Ele. Deus nos chama para andar com Ele. Esta é a primeira importância que Deus nos dá. Pecamos, nos distanciamos. Por causa do pecado, não teríamos possibilidades nem de encontrar Deus. Mas Ele toma a iniciativa e nos chama para perto de si. Quando lemos o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, nós encontramos 1 Pedro 1,5, nós encontramos esta seguinte afirmação: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha, Deus nos chama para podermos experimentar desta maravilhosa salvação. Lembre-se, o pecado nos afasta de Deus, Ele nos chama para si, para experimentarmos a salvação e mediante a fé, e esta salvação será vivenciada de maneira plena no último tempo. Mas Ele nos chama, Deus toma a iniciativa mais uma vez, para que por onde quer que andemos, nas circunstâncias que estivermos vivendo, Ele nos chama para si, para perto de si, para vivermos a salvação. Deus está te chamando para que você entregue sua vida pela fé nas mãos dele e você possa experimentar esta maravilhosa salvação, libertação
das circunstâncias que muitas vezes nos causam medo, ansiedade e preocupações. Segundo lugar, o texto de Judas, ele faz a saudação dizendo que somos chamados, mas também somos amados. Muito mais do que chamar para si, Deus então estende seu amor sobre nossas vidas. Quando lemos a primeira epístola de João, capítulo 4, verso 16, nós encontramos esta seguinte afirmação: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Meus irmãos, Deus, na sua infinita graça e no seu infinita misericórdia, estendeu sobre nós o seu amor. E este amor nos permite conhecê-lo. Conhecer é muito mais do que intelectualmente compreender ou explicar quem é Deus. Conhecer é estabelecer um relacionamento. E Deus se deu a conhecer através de seu Filho, permitindo que ele viesse entre nós, como diz em Filipenses, vivesse como nós, sentisse as mesmas dores e mesmos desejos que nós, mas diferente de nós não pecou. E por causa do seu sacrifício em amor, nos concede a salvação. Quem conhece ao Senhor Jesus no seu relacionamento, na sua vida, no seu cotidiano, experimenta e vive o amor. Por isso que Judas diz que somos amados. Eu sempre tenho dito que amar não é um sentimento, mas é uma atitude, é uma ação. Ela não depende do que sinto ou não sinto, ela age porque é o certo agir diante daquela circunstância. Deus agiu por amor, vindo em nossa direção, nos trazendo a salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso é muito importante mesmo, que você e eu, a cada dia, possamos estabelecer uma relação de amor com Deus, porque aquele que experimenta e permanece no amor de Deus, pertence a Deus, conhece a Deus, mas aquele que não vive em amor não o conhece, nem sabe quem ele é realmente. O texto que li, verso 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus nos chama, Deus nos ama, e aquele que vive pelo amor de Deus está em Deus no seu dia a dia. A grande bênção que nós temos é que podemos viver o dia a dia, mesmo com as lutas que nós estamos vivendo e vivido, a certeza de que somos amados e que mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que queremos ou que gostaríamos, não significa que o amor de Deus diminuiu. Ao contrário, eu acredito que quando as coisas não acontecem da maneira como gostaríamos, é neste momento que o amor de Deus se torna muito maior para nos sustentar. Conta-se uma história de um determinado homem que teve um sonho. E neste sonho ele caminhava numa praia e na beira-mar, na praia, e as suas pegadas ficavam na areia. Num determinado momento ele teve a presença do Senhor Jesus ao lado dele, que andava ao seu lado, e eles foram conversando, dialogando, estabelecendo uma relação e uma comunhão que trouxe muita alegria a ele.
mas num determinado momento ele olhou para trás e percebeu que em alguns trechos da caminhada só estavam 2 pegadas marcando na areia, enquanto que outras haviam 4. Ele deduziu: 2 é de Jesus e 2 são minhas. E aí ele notou ainda mais que naqueles momentos onde haviam apenas 2 pegadas, eram os momentos mais difíceis de sua vida. Foram os momentos em que ele enfrentou grande sofrimento, duras lutas, momentos até de dúvida. E aí, na caminhada com Jesus, ele fala: Senhor, estou olhando aqui para as pegadas e percebi que nos momentos mais felizes, nós 2 estávamos lado a lado, nossas pegadas marcavam o chão. E nos momentos piores, difíceis, de grande dor, só haviam 2. Jesus olha para aquele homem com carinho e diz: Filho, nessa hora eu te carreguei no colo. Pode não parecer, meu irmão. Talvez você esteja passando por um momento difícil, uma luta, doença, morte, dúvida. Tenha certeza, neste momento, o nosso Mestre está te carregando no colo. Porque se não fosse por isso, nós nos perderíamos de vez. Então, lembre-se, você é amado, você é amada. Em terceiro e último lugar, Judas fala que, além de sermos chamados para estar com Deus, com o Senhor, além de sermos amados, que nos permite uma relação de comunhão, chamados e amados, em terceiro lugar, Judas diz que também somos guardados. Ele encerra a sua saudação fazendo esta afirmação que somos guardados. Pois bem, o texto de João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17, verso 11, nos diz o seguinte, que quero ler para você neste momento. Evangelho de João capítulo 17, verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha que texto! Este verso faz parte da oração que Jesus fez, que é chamada de oração sacerdotal de Jesus. Antes de Jesus morrer e subir aos céus, ele fez uma oração. Orou por mim, orou por você, pedindo por nós, pedindo por nossas vidas, pedindo para que cada um de nós possamos experimentar do seu amor, do seu cuidado. Talvez você diga, mas pastor, quando ele orou ali pelos discípulos que estavam ali com ele, que estavam convivendo. Não, é um grande engano. Eu posso provar para você que Jesus orou por você. Verso 9 do capítulo 17. É por eles que eu rogo, os discípulos. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Olha que texto. Rogo por estes que são teus. E aí Jesus vai desenvolvendo esta leitura, pedindo para que abençoe a todos nós. E no verso 20 ele diz, não rogo somente por estes que estão aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Meu irmão, você crê em Jesus? O verso 20 diz, não rogo por estes apenas, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da sua palavra. Jesus orou por você. E é por isso que podemos
nos alegrar com esta saudação de Judas. Deus te dá uma importância muito maior do que você imagina, pois além de te chamar para junto dele, além de amar você para manter esta comunhão, ele também diz que somos guardados, cuidados, zelados, protegidos. Jesus orou por sua vida, orou por você. Quando nós também abrimos a Epístola de Pedro, a primeira epístola, capítulo 1, versos 4 e 5, nós encontramos esta afirmação: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível e reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Meu irmão, minha irmã, Deus nos chamou. Esse verso 5 eu li, Deus nos chamou para experimentarmos a salvação que nos está preparada, mas também para nos guardar de todo mal, de toda circunstância que possa nos trazer medo, preocupação ou temores. Portanto, você pode viver este tempo, este momento da nossa história, sem medo, sem temor, sem tristeza além do limite. Porque quando nós entendemos que somos chamados, que somos amados, que somos guardados, nós experimentamos como consequência, e o verso 2 de Judas fala, que a misericórdia, a paz e o amor de Deus se tornam uma realidade de nossas vidas. Portanto, Deus te deu uma importância muito grande. Não deixe que as circunstâncias da vida, não deixe que estes momentos difíceis, não deixe que outra pessoa lhe diga o contrário. Você é importante para Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa viver este tempo certo de que, sim, você é importante para o Senhor. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado pela importância que o Senhor nos tem dado. Não merecemos, mas somos gratos, porque o Senhor é quem tem cuidado de nós, chamando-nos para si, nos amando e guardando-nos de todo mal. Amado Pai, peço a tua bênção pela tua ovelha, pelo teu servo e serva que está participando comigo desta reflexão, que guarde em seu coração esta certeza de que o Senhor nos tem dado uma importância muito grande e tem nos auxiliado a cada dia. No nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.